Então, a Flávia se formou em engenharia de alimentos, fez mestrado em engenharia de alimentos e doutorado em engenharia de produção, todos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa época, eu também fui professora substituta da URGS, quando surgiu o concurso para o Instituto Federal, e aí eu fiz o concurso para o Instituto Federal, e desde 2010 eu sou professora da instituição. Uma coisa que me marcou muito naquela época eram as notícias que vinham da Itália, então eu me lembro muito de abrir jornal, ligar a TV e ver muitas mortes que estavam ocorrendo na Itália. O IFE, então, enquanto diretora-geral, a gente se reunia no CD e foi uma decisão, o IFE foi um dos primeiros, se não o primeiro a tomar a decisão da parada, né, das aulas por conta das notícias que vinham ocorrendo. Então, após o IFE realmente decretar que ele suspenderia ali as aulas por uma semana, que foi naquela época, né, acabou depois aumentando, ele foi o primeiro, logo em seguida vieram todas as demais instituições, né, então eu estava bem assustada, mas principalmente pelas notícias, né, do velho mundo. O momento inicial, ele foi... Eu fiquei muito nervosa, eu passei em todas as salas de aulas à noite para dizer que não teria mais aulas, né, na segunda-feira, então isso ali na sexta-feira que precedeu, mas na segunda-feira nós fomos para o CD, né, então eu fui para o CD, mas ali eu não tinha medo, eu não tinha nenhuma dimensão também, né, eu não tinha nenhum sentimento que me fizesse ter um outro posicionamento, mas enquanto posicionamento do coletivo, eu acreditava que era a medida certa, e tipo, eu me sentia respaldada, né, pela reitoria, então, por toda a gestão na atitude que nós estávamos tomando, então, enquanto, em relação a medida, né, de suspensão, para mim foi bem tranquilo, porque o IFE tinha todo o aporte, e da mesma forma como a gente foi, né, para o CD, então a gente ainda se reuniu nos dias que já estávamos parados, também estava tranquilo, a gente não tinha não sabia nada, a gente não tinha proporção nenhuma. Era de bastante incerteza, eu me lembro que eu anotava na agenda quantos mortos eu achava que ia chegar, mas ainda com a impressão que ia chegar, ia parar e ia voltar, entendeu? Eu tinha uma certeza que o lockdown pararia a propagação do coronavírus, eu acreditava nisso, né? E que aí ia tudo voltar e a gente ia voltar, tipo, logo em seguida. Foi bem desafiador, foi bem difícil, porque eu estava iniciando na gestão, então tinha muita coisa que eu não conhecia os processos, então, mesmo estando há 10 anos no IFE, tinha muitas coisas assim que eu nunca tinha pego na mão, nunca tinha me deparado, e aí eu não tinha aquela pessoa do meu lado, ou aquela pessoa no corredor que pudesse me auxiliar a resolver essa questão, né? Então, eu vim todos os dias para o IFE, assim, eu não parei de vir, e algumas pessoas também não pararam, mas eu não tinha esse suporte, então foi muito diferente, assim, foi difícil, foi difícil porque tudo mudou, então, tipo, os meus filhos passaram a ter aulas em casa, e aí eu não estava em casa, daí eu estava no IFE. Essa parte foi bem diferente, eu acho que eu nunca fiz tanta reunião na minha vida, então, reunião geral, eu acho que o IFE nunca teve tanta, que a gente geralmente faz uma por ano, duas, então a gente fazia muito mais reuniões, a gente se reunia em grupos menores, então, tanto de... A gestão sempre se reuniu, né, uma vez por semana, para ver o que cada grupo estava precisando e fazer depois essa multiplicação do que a gente ia decidir, mas a gente se reunia muito mais, a gente dialogou muito mais, muitas vezes até sem saber muito bem o que a gente ia decidir ou para onde a gente ia chegar. Então, isso a gente fez mais, com os alunos fez mais também, mas talvez não tanto, isso foi uma dificuldade que eu identifiquei no nosso campus, então isso eu não posso falar dos outros, mas no campus Osório, porque assim como eles entram no ensino médio e eles já são maiores,
Então, eu acho que isso eu ainda vejo uma lacuna, porque o contato que nós temos enquanto Campus Osório é com os estudantes, né? Então, a gente tem um contato com o estudante enquanto presencial, a gente tem o e-mail do estudante enquanto remoto, a gente tem o telefone do estudante enquanto remoto, mas do ensino médio, por exemplo, muitas vezes a gente não tinha o contato dos pais, então isso foi bem difícil. O Osório, ele se integrou às medidas, mas ele não pôde, por exemplo, auxiliar ali na produção das máscaras, porque a gente tinha a nossa impressora 3D, a área dela para imprimir o que a gente precisava era muito pequena. Depois a gente veio receber uma impressora, mas aí essa medida ela já tinha sido solucionada, mas a gente foi o intermediário, então a gente distribuiu máscaras que, por exemplo, o Bento Gonçalves fazia, distribuímos para Tramandaí, para o hospital, então a gente teve algumas ações que chegaram até a nossa comunidade, né? Eu cheguei a diluir no laboratório álcool para a nossa comunidade, mas a gente não tinha algo assim, a gente não tinha uma estrutura para realmente fazer, né? Por exemplo, uma impressora 3D para fazer ali as peças que a gente necessitava, mas a gente teve isso, teve, quando a gente teve a distribuição das cestas básicas, né, então, quando a gente transformou não, mas a gente destinou a verba, então, do lanche dos estudantes para a compra das cestas básicas, os egressos da panificação vieram, fizeram pães para colocar junto nas cestas que a gente estava destinando aos nossos estudantes, então, isso foi bem bacana, né, então, claro, daí a gente pôde atender os estudantes dos nossos grupos ali, dos nossos Gs, né, o G1, o G2, e isso também foi difícil, porque quando a gente acreditava também que eles estavam precisando muito, quando eles eram chamados à instituição, não eram todos que, não, professor, a gente não precisa, então a equipe toda ali da assistência ligou, estudante para dizer, para vir buscar, alguns não precisavam, então a gente ligava para outros, né, então era destinado, mas então essas ações ocorreram, e eu acho que essa dos egressos terem vindo fazer foi bem marcante, assim, né, não só deles adentrando o laboratório, mas também se dedicando, se doando ao próximo. Eu fiz as atividades de extensão que eram do STEM, mas é diferente, né? Então, assim, a gente adentrava a casa dos estudantes, mas era de um projeto específico, então, fazendo experimentos na casa dos estudantes, né? O STEM, ele vem desde 2017, então ele atende estudantes a partir do 8º ano da região do litoral norte gaúcho, e muitos deles acabam sendo nossos alunos, eu vou dizer que, não vou dizer 100%, mas assim, uma grande parte deles, inclusive do projeto Meninas da Ciência, depois que a gente acabou fazendo, então ele teve esse pontapé inicial no STEM, e aí a gente, no momento da pandemia, a gente transformou ele para que ele fosse remoto. Então a gente fez as atividades que o estudante poderia realizar na sua casa. Então a gente tentou pensar e eu digo sempre tentou, porque a gente nunca sabia se o estudante ia ter uma vela em casa para fazer um experimento, se ele ia ter uma régua, uma folha de papel, um lápis, uma tesoura. Então, agora eu estou me lembrando da professora Elisa, que sempre ministrou, por exemplo, as aulas com o Tangram. Então, a gente adaptou tudo que a gente fazia no modo presencial para o modo remoto, para que o estudante conseguisse reproduzir na sua casa. Então, foi bem bacana. Eu fiquei muito feliz, eu abri um vinho, eu fiquei numa felicidade extrema, assim, que eu não sei nem te dizer a minha felicidade em saber que já existia. Eu lia, assim, eu acho que nessa época era o momento da pandemia que eu mais lia notícias, então, assim, é nessa época eu passei a assinar o New York Times, então até hoje eu leio todo dia de manhã, então às vezes eu acordo antes ainda para ler, eu li absolutamente todos os artigos que saíam, porque eu achava que era quem ia dar as notícias mais quentinhas da hora, o que estava sendo feito, o que a Moderna estava fazendo, o que a Pfizer estava fazendo, o que a Coronavac estava fazendo, o que estava acontecendo. Então, nossa, eu comemorei muito, muito. Eu acho que eu rezei todos os dias para
para que chegasse a nossa vez de tomar a vacina, mas antes eu rezei muito para que meus pais tomassem logo.